Sobre o perfil da prova do Enem, que eles pedem enquanto tema, é importante que os alunos vejam que são sempre temas relacionados a problemas sociais. Se vocês forem pegar o histórico dos temas do Enem, vocês vão ver que sempre tem um ponto sobre algum problema atual da nossa sociedade. Então já teve sobre intolerância religiosa, intolerância racial, publicidade infantil no sentido de incentivar o consumismo nas crianças, já teve violência contra a mulher, tratando de um problema social bem grave. Então vejam, sempre tem um ponto social, porque a ideia do Enem é ver como os alunos apresentam pontos de vista críticos e soluções para esses problemas. Então, por isso que eles focam sempre na questão social. E como é que eles corrigem esses textos, né? Eles, como são muitos textos, precisam ter critérios bem definidos. Então, o Enem, ele olha, a primeira competência que o Enem vai olhar é como é que esse aluno demonstra o domínio da língua escrita formal. Logo, ele já pede domínio da língua escrita formal. É a norma culta que ele está pedindo. Então, não pode trazer coloquialismo. É ideal evitar erros, tá? De acentuação, de sintaxe. É claro que um erro ou outro, erro de escritas bem leves, passam, mas não pode ser erros recorrentes, tá bom? Quando eu falo erro passa, é quando é um erro de escrita apenas, sabe? Mas erros recorrentes vão ser penalizados no Enem, tá bom? Ele também analisa como é que os alunos conseguem compreender a proposta da redação e como é que ele consegue articular com as várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Eu falei um pouquinho sobre isso no início lá da nossa conversa, né? Falando que é importante que o aluno consiga articular o conhecimento de mundo dele com a própria proposta para que ele desenvolva os argumentos, tá? E é importante que ele escreva isso no texto dissertativo, argumentativo. Ou seja, ele tem que conhecer a estrutura de um texto dissertativo. Saber que tem que ter introdução, que tem que ter argumentação, e que tem o desenvolvimento e que tem que ter a conclusão, tá? Também é importante, o Enem também analisa, na competência 3, como é que o aluno apresenta fatos, opiniões, como é que ele organiza isso em defesa do seu ponto de vista. Nesse critério, ele vai analisar muito mais a coerência, como é que o aluno consegue organizar todo o seu conhecimento de mundo para ele defender aquele ponto de vista, como é que ele consegue articular todo o seu conhecimento para ele resolver aquela problemática apresentada no tema, tá bom? Na competência 4, é algo mais relacionado à coesão. Como é que ele vai demonstrar os conhecimentos linguísticos dele para construir a argumentação? Como é que ele vai usar os elementos, os recursos coesivos para unir? Como é que ele vai usar as conjunções, as retomadas, para unir as ideias dentro de um mesmo parágrafo? Como é que ele vai usar as ideias, esses mecanismos linguísticos para unir as ideias de um parágrafo para o outro também. É importante a articulação dentro do parágrafo e também é importante a articulação entre os parágrafos, tá, gente? Isso é muito importante. Prestem atenção nessa questão da articulação. Senão o texto fica sem sentido, né, gente? E também, no final, ele analisa o quê? Como é que esse candidato vai elaborar a proposta de intervenção. Ou seja, como é que ele vai resolver esse problema. E como eu já havia dito, ele vai resolver esse problema mostrando o quê? Mostrando como os agentes sociais vão poder contribuir para resolver o problema. Então, ele vai ter que mostrar soluções possíveis de serem realizadas. E um ponto muito importante no Enem, que isso pode zerar a prova, é se o aluno... Bom, primeiro vocês já sabem, né? Não
respeitar o tema, nem o gênero, a prova é zerada. Um outro motivo que faz com que a prova seja zerada é desrespeito aos direitos humanos. Muitos alunos questionam, então se eu for a favor de pena de morte, por exemplo, eu não posso colocar no Enem, então o Enem não respeita a minha opinião. Eu acho que é muito importante vocês terem ideia da diferença entre direitos humanos, que tem, inclusive, um tratado dos direitos humanos que foi feito depois da Segunda Guerra Mundial para a gente respeitar os outros, principalmente as minorias, e com discurso de ódio.